Rapaziada, beleza? Aproveitando o lançamento da segunda temporada de What If, série animada exclusiva da Disney Plus, eu vim aqui comentar de um encadernado que a Panini lançou tem uns 2 anos já, que é o What If, as grandes sagas Marvel. Mas antes de eu começar a falar sobre esse quadrinho, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações quando a gente vier aqui falar sobre quadrinhos que ninguém liga. Vocês estarem ligados, beleza? Agora bora aí pro vídeo. Bom, esse encadernado aqui da Panini, ele traz, vamos dizer, o one shot das grandes sagas aí da Marvel do século XXI. Esse encadernado ele já começa com um What If de Guerra Civil. Que eu mais gostei desse encadernado aqui foi esse de Guerra Civil, que é muito bom. Ele pega ali o momento que o Tony ele tá lamentando a morte do Homem de Ferro, então é pós-Guerra Civil, que... Morte do Homem de Ferro, eu falei morte do Homem de Ferro. Que pega ali o Tony lamentando a morte do Steve Rogers, o Capitão América. Então ele se passa pós-Guerra Civil e é ele encontrando Vigia, que também vai ali no local que aconteceu o funeral do Capitão América. E ele acaba mostrando para o Tony 2 situações que acabariam mudando os rumos da Guerra Civil, né? E um é se o Tony Stark tivesse morrido em Homem de Ferro Extremis, quando ele inseriu o Extremis nele mesmo, ao invés dele se tornar quase que um deus ex-máquina ali, ele acabar morrendo infectado pelo vírus Extremis. E aí mostra que o Steve, ele acabaria no mesmo ali, tipo, da Guerra Civil, só que não teria o Homem de Ferro do outro lado. Seriam os super-heróis contra o governo, de fato, e o governo acabaria usando os Sentinelas a princípio. Só que os Sentinelas, devido à programação deles de exterminar os mutantes, eles acabam cometendo um genocídio contra os super-humanos, então eles acabam matando os super-humanos ali, como a Mulher Invisível, por exemplo. Então eles acabam reformulando o projeto Sentinela, que eles tinham usado ali de início para combater os super-heróis, e criam uma nova força-tarefa que é liderada pelo James Rhodes, que é o melhor amigo do Tony Stark, né? Só que ele acaba tendo muito conflito com o líder do registro de super-humanos ali, que é o Henry Gyrich, que era a pessoa que comandava o projeto Sentinela, que acabou sendo a escolhida para supervisionar ali a lei de registro de super-humanos. Então eles acabam entrando em muito conflito, porque o Henry Gyrich ele é realmente contra os super-heróis, então para ele é derrotar os super-heróis a qualquer custo, enquanto o Rhodes não. Então ele acaba tentando chegar a algum acordo ali com o Capitão. Só que eles não conseguem, porque o Henry Gyrich ele vai lá e acaba matando geral. Então, tipo, o final desse primeiro What If, o governo norte-americano ganha, e o Henry Gyrich ele vira presidente dos Estados Unidos por causa disso. E o segundo, que é bem mais curto a história, e ela é um tanto quanto emocional, vamos dizer assim, pelo menos eu senti um pouco. É o que aconteceria se eles tivessem chegado a um acordo, né? Os dois lados ali do confronto, o Homem de Ferro e o Capitão América, tivessem realmente sentado para conversar e ter feito as pazes, né? Então eles mostram um momento que é muito importante ali durante a Guerra Civil, que é quando o Homem de Ferro ele estende a mão pro Capitão América, oferecendo para eles tentarem conversar, né? Pro Homem de Ferro apresentar os planos para ele. Só que a diferença nesse multiverso paralelo é que ele foi honesto com o Capitão América e falou que ele tem um plano, mas que ele não tem certeza de que vai dar certo, que ele precisava da ajuda do Capitão América para fazer dar certo, né? E é isso que acaba fazendo com que a guerra acabasse ali. Eles meio que fazem as pazes, o Capitão América acaba sendo o escolhido para supervisionar a lei, não é mais o governo que vai fazer. E é dessa forma que acaba esse What If, com o Tony Stark muito desnorteado, lamentando muito que poderia ter sido de uma forma diferente, né? Então eu acho muito legal essa história por essa segunda parte. Eu acho muito legal a forma como, tipo, se o Homem de Ferro fosse menos egocêntrico, sabe? Se ele fosse honesto, não teria guerra civil, sabe? E por último, mas não menos importante, eu queria dizer que o desenho da história, no geral, é horrível. E o próximo What If desse encadernado é o What If da saga Planeta Hulk. Nessa a gente tem 2 e se, né, igual o Guerra Civil. O primeiro é e se a Caieira sobrevivesse à explosão e o Hulk morresse, porque no final ali do arco do Planeta Hulk, a nave que levou o Hulk a Sakaar, que na verdade não era pra levar o Hulk a Sakaar, mas ele acabou caindo em Sakaar, ela explode, o que acaba matando a Caieira e destruindo Sakaar. Nessa história aqui, ao invés
disso acontecer, Hulk acaba se sacrificando para Kaera sobreviver. Então a história mostra a Kaera indo à Terra se vingar pela morte do Hulk. É tipo Hulk contra o mundo, só que da Kaera. Então podemos dizer que é Kaera contra o mundo. E ela realmente consegue a vingança dela. Ela mata todos os membros ali dos Illuminati. E os outros heróis ela escraviza pra construir uma estátua na Terra em homenagem ao amante dela, que é o Hulk. Até bonitinho o final. Apesar dela ter matado todo mundo, mas enfim. E a outra história desse encadernado é: e se o Hulk caísse no planeta Pacífico que o Reed prometeu? Eu acho que é uma das histórias mais fracas desse encadernado pra mim. Mas é legal ver a dualidade que tem horas que o Hulk volta à forma de Banner, né? E eles meio que tem uma rixazinha, como sempre, né? E aí eles têm uma rixa de tipo, cada um tem seu espaço nesse terreno deserto, né? Só que ao longo da história eles vão encontrando formas de vida, e no final da história é meio revelado que o Hulk virou uma divindade para esses seres vivos que viviam naquele planeta que ele caiu. Então eu achei bem fraquinho, mas é legalzinho, como eu falei, pela relação ali do Bruce com o Hulk, assim. São momentos até meio engraçadinhos. E dando sequência aí, o próximo What If é sobre Hulk contra o mundo. De novo, temos duas histórias aqui. A primeira sendo: e se o Hulk ganhasse a luta contra o Sentinela? Porque na saga principal a gente tem aquela pancadaria fodástica do Hulk contra o Sentinela no final, que a gente já comentou um pouquinho sobre essa luta no nosso vídeo de melhores pancadarias dos quadrinhos, que você pode ver clicando no card aqui. E aqui nessa história em What If acontece o contrário: o Hulk ganha a luta, o que leva os membros ali dos Illuminati a fazerem um movimento kamikaze de acertar o Hulk com uma arma que acabaria matando ele, só que acaba matando também todo mundo que vivia ali no entorno de onde sofreu o impacto do ataque. E então eles acabaram se sacrificando pra tentar derrotar o Hulk. O mais irônico de tudo é que o Hulk continuou vivo. Só que essa morte dos heróis ali nesse movimento kamikaze dos Illuminati levou à invasão secreta de qualquer forma. Só que ao invés dos heróis terem ganho a invasão secreta, os Skrulls simplesmente se infiltraram, porque não tinha quase nenhum herói para lutar contra eles. Então a gente vê nessa primeira história os heróis sobreviventes ali, que sobreviveram à radiação ali do ataque que os Illuminati fizeram, procurando outros heróis que sobreviveram para tentarem se unir e derrotar os Skrulls que estavam vivendo na Terra já. E aí eles acabam encontrando o Hulk vivo, só que o Bruce Banner está morrendo, então eles convencem ele a se tornar um membro dessa rebelião, dessa resistência ali, que seria o símbolo deles, né? Só que o Hulk é visto pelos Skrulls como o herói dessa invasão, porque foi graças a ele que os Skrulls conseguiram invadir. E tem uma outra coisa nessa história, que a Rainha Veranque, ela é morta também nesse ataque kamikaze dos Illuminati. Então, o líder dos Skrulls nessa história é o Bispo, não é a Rainha Veranque, e ele tem toda essa crença religiosa de tudo isso, né? Então, a crença dele é de que o Hulk é o grande salvador dos Skrulls. E ele acaba mandando que a infiltrada Skrull que estava no meio dos heróis cometesse um ataque ali pra matar todos os heróis, o que ela acaba conseguindo. Só que o Hulk sobrevive, de novo. E aí, um ato final e desesperador do Hulk pra derrotar os Skrulls, né, se vingar ali dos Skrulls pela morte de todos, ele acaba chamando o Surfista Prateado e pedindo pro Surfista atrair o Galactus para consumir o planeta. Até irônico, porque a primeira vez que os Skrulls perderam sua terra natal foi justamente com Galactus consumindo o planeta. Então é meio que uma justiça poética, vamos dizer assim. E o final é tipo, o Hulk foi o único que se deu bem na história toda, que ele se tornou o arauto do Galactus no final de contas. É legalzinha essa. A segunda história eu não gosto muito. E se o Thor participasse de Hulk contra o mundo? Porque, tipo assim, eles são meio que amigos. Então, ao invés de ter um grande combate, tem até um combate entre os dois. Só que o combate deles, eles acabam parando a luta pra ajudar os civis. E aí, depois deles ajudarem os civis, eles chegam e fazem as pazes, assim, sabe? Tipo, acaba o Hulk contra o mundo. Não tem mais Hulk contra o mundo. E o próximo What If é de uma saga que todo mundo odeia. Eu odeio menos que todo mundo, mas eu também não gosto tanto da saga principal, que é a Invasão Secreta. E olha, o What If é tão ruim quanto a saga principal, viu? Assim como nos anteriores, esse What If também tem duas histórias. A primeira sendo o que aconteceria se os Skrulls tivessem sucesso na Invasão Secreta. Então mostra um mundo ali que os Skrulls transformaram, porque eles conseguiram invadir a Terra. Que é uma história bem ruim, bem confusa e sem sentido nenhum, porque mostra ali os Skrulls dando o poder
pra todos os humanos em serem transmorfos, assim como os Skrulls, então de certa forma eles acabam se tornando Skrulls, o que é um negócio que não é explicado, é simplesmente jogado e tipo, olha, eles agora conseguem ter esse poder porque sim, e aceita. E a Tia May é uma delas também, tá? Tem o grupo de heróis que resistiu ali e é a Resistência. Eu tenho um nome específico pra eles que eu já esqueci, porque é bem esquecível essa história, mas que é liderada pelo Pantera Negra e pelo Capitão América Bucky. Não é o Steve Rogers, porque o Steve Rogers estava morto ainda. Aí eles têm um plano de infectar os Skrulls, mas que não matasse, né? Que só enfraquecessem eles para que os heróis conseguissem retomar o planeta deles. Só que acontece que o Norman, ele é o consorte da Rainha Veranque. E ele, como todo mundo conhece, é um cara bem maléfico e decidiu simplesmente trair a Rainha Veranque e matar todos os Skrulls pra se tornar o grande herói de tudo. O que é uma merda, a história. E não faz sentido nenhum por a forma que estavam desenvolvendo, na minha opinião. E a segunda é ainda menos sem sentido, que é o que aconteceria se a invasão secreta continuasse secreta. É um negócio que não faz sentido nenhum, não vou nem tentar resumir a história porque eu não entendi a história, eu já li umas 2 vezes e não entendi. É horrível, eu acho que é a pior de todas que eu citei até agora e que eu vou citar até o final do vídeo. E o próximo What If é de Reinado Sombrio. Nesse aqui é o que aconteceria se Clint Barton matasse Norman Osborn. Porque tem uma história que o Clint ele invade a Torre dos Vingadores e tenta matar o Norman. Só que na linha cronológica principal ele não consegue, ele é espancado pelos Vingadores Sombrios. Aqui, ele conseguiu matar todos os membros dos Vingadores Sombrios, basicamente, e ele acaba sendo meio que um mártir ali para os Estados Unidos. Ele até é comparado aos assassinos ali do Kennedy, por exemplo. É bem legal a história, o desenrolar dela, porque tem todo esse negócio de tipo... por que ele fez aquilo, né? E aí ele é encontrado no final da história. Só que um dos civis que ficou revoltado ali com o que o Clint Barton fez, ele acaba ameaçando destruir um prédio inteiro se o Clint não se entregasse. E aí ele vai correndo desesperado e se entrega lá. Só que no final das contas, o cara era maluco mesmo e o Clint acabou morrendo também. É legal pela consequência ali da morte do Norman. E o último What If é de O Cerco. Essa saga que eu amo, é uma das minhas favoritas de todas, junto ali com Guerra Civil. E nesse What If aqui é o que aconteceria se Norman Osborn vencesse a batalha em Asgard. Então a gente vê ali que ao invés da saga principal, que o Ares foi morto ali durante o cerco, ele seria morto bem antes de começar o confronto com o Bob Reynolds, né, o Sentinela, ele ainda mantendo o controle durante a luta ali. Então o Norman conseguiria ganhar por causa disso, porque o elo fraco ali do Bob Reynolds, né, que é o vácuo, ele não seria libertado durante o cerco. Com isso, o Norman conseguiria ganhar a luta. Então a gente vê que a Kabbalah, que é o Doutor Destino, o Namor, o Loki, a Emma Frost, eles se reúnem pra derrotar o Norman depois que o Norman conquista Asgard. Faz todo um complô ali pra invadir, usar o Bob Reynolds pra derrotar o Norman. Por quê? O Bob, ele tinha um par romântico ali na fase do Bendis dos Vingadores, né? E o Norman, ele mata ela pra conseguir ter controle sobre o Bob. E ele consegue manter esse controle até ter a revelação de que a morte dela foi responsabilidade do Norman. Foi a mando do Norman que o mercenário matou a Linda, se eu não estiver enganado o nome dela. E aí a gente vê as consequências disso. É muito legal porque, é o que acontece no cerco, só que depois, né? Então assim, o Bob ele pira, aí o vácuo acaba sendo libertado, ele mata a Emma Frost, que é quem mostra pra ele, e ele mata todo mundo. Ele mata, não tinha os Vingadores pra parar ele, porque os Vingadores tinham sido mortos pelos Vingadores Sombrios, então ele mata os Vingadores Sombrios, simplesmente ele domina o mundo. É basicamente isso a história. Então, cara, é isso. Essas foram as 6 histórias, não, tem mais histórias, né, mas esses foram as 6 What If que a Panini trouxe nesse encadernadinho aqui. Eu, no geral, eu gostei, mas não é nada espetacular de outro mundo. Eu só acho interessante pelos rumos diferentes que poderiam ter acontecido essas grandes sagas, essas sagas famosas, que eu gosto muito no geral, e menos Invasão Secreta. Apesar de eu gostar muito dos tie-ins de Invasão Secreta, que eu acho muito bons. E a preparação também, todo aquele mistério de em quem você pode confiar, né? Eu acho muito bom, mas a saga principal é bem fraquinha. Assim como o What If deles. Acho que o ponto positivo é justamente como você mexer numa vírgula altera todos os fatos depois disso, sabe? E eu acho muito legal a forma que a Marvel explora isso nos What If, não só aqui, mas na série também, a série animada. É uma das minhas coisas favoritas do MCU, sabe? Justamente pela proposta. E tem outros quadrinhos de What If, tem vários quadrinhos de What If. E, cara, de ponto negativo, eu acho que fica pela forma como eles acabaram as histórias, sabe? Porque você fica naquela necessidade de ser uma história meio curtinha, assim. A exploração de alguns elementos que eles vão jogando em algumas histórias é muito aleatório, ou não tem
exploração nenhuma, você só tem que aceitar que foi feito daquele jeito, sabe? Então é algo que me incomodou um pouco na leitura, mas não é nada que eu tenha me feito odiar as histórias. Eu não gostei mesmo foi da de Invasão Secreta. De Invasão Secreta, eu acho que mesmo eles com esse negócio de jogar, eu acho que não faz sentido nenhum a forma como eles desenvolvem tudo isso que eles jogam ali na história. E o desenho em algumas histórias eu acho bem ruim, principalmente na Guerra Civil, como eu citei antes. E pra fechar, eu dou uma nota 6,5 pra esse encadernado. Eu acho que tem umas histórias legais, mas também não é nada genial, assim. É só uma leitura bem agradável, assim. Então é isso, essas foram aí minhas opiniões sobre essas várias histórias de What If que a Marvel desenvolveu e que a Panini lançou nesse encadernado aqui, que o preço de capa dele é bem alto, pra ser honesto. Eu peguei ele no desconto na loja da Panini. Então se você quiser comprar esse quadrinho aqui, ou qualquer outro, compre pelos nossos links aí da Amazon, Shopee ou Panini. E segue a gente nas nossas redes sociais aí, no Twitter, que agora é o X, no Instagram, no Threads, no TikTok, todos que estão aparecendo aí na tela. E também escuta nosso podcast, o Hatercast, já tem 6 episódios aí e mais vários a caminho já planejados pela gente, beleza? Eu fico por aqui, até uma próxima vez, valeu!